Bom dia, vamos começar a aula então, fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, queremos te agradecer por essa manhã e pelo privilégio do Senhor estar aqui conosco, através da sua palavra e do seu Santo Espírito, nos ensinando na sua verdade. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração e aumenta o nosso entendimento da sua verdade. Pedimos, Deus, que nessa manhã o Senhor brilhe e brilhe forte sobre os nossos corações. Que o Senhor nos mostre as tuas maravilhas. Em nome de Jesus. Amém. Essa então é a aula de número 11. Nós estamos falando sobre as Sagradas Escrituras. É o primeiro capítulo da nossa confissão de fé. E hoje nós vamos ver a doutrina da revelação de Deus. Isso tem tudo a ver com o tema que nós estivemos estudando na última aula. E hoje nós vamos ver a doutrina da revelação. Só podemos conhecer a Deus porque Ele se mostrou, porque Ele se revelou para nós. Abre lá a Bíblia no Salmo de número 19, versículo 1 e depois o versículo 7. Salmo 19, o versículo 1, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aqui nós temos as duas revelações de Deus. No mesmo salmo, nós temos as duas revelações. Quais são essas duas revelações? Quais são esses dois modos diferentes de Deus se revelar para o homem que a nossa confissão de fé ensina? Um deles é chamado de revelação geral, porque é uma revelação para toda a humanidade. É uma revelação para os japoneses, para os esquimós lá no Alasca. É uma revelação lá para a Austrália. É uma revelação aqui para o Brasil. É uma revelação geral. Ela alcança todos os seres humanos. Todas as pessoas que nascem nesse mundo, elas têm uma consciência da existência de Deus, chamada revelação geral. E existe a revelação especial, que é a revelação salvadora. É a maneira como Deus se revela de forma salvadora. Ele se revela para salvar. É um conhecimento que salva. Não é um conhecimento só que nós entendemos que Deus existe, mas é um conhecimento que salva. Esse conhecimento o Senhor Jesus falou dele lá em João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe um conhecimento geral de Deus que ele é suficiente para nós sabermos que ele é criador, para nós sabermos que ele é um juiz, para nós sabermos que ele é o padrão moral e de justiça suprema. Essa é a revelação geral. Agora existe uma revelação que nos liberta do pecado. Existe uma revelação que livra as nossas vidas das nossas transgressões. Essa revelação é a revelação especial, ela só vem através das Sagradas Escrituras. É isso que a gente vai estudar hoje. Eu queria que a gente lesse o primeiro capítulo lá da nossa confissão. Olha só o que diz: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Então aqui nós vemos a nossa confissão falando que a Bíblia é essa revelação especial. Antes de nós entrarmos nessa revelação especial, vamos ver qual é a revelação geral de Deus para os homens. Todo mundo tem consciência que Deus existe? Tem. Todo mundo sabe que existe um ser superior? Sabe. Pastor, então por que existe tanto ateu? Por que existe tanta gente que fala que não crê, que não acredita, que isso aí é conto de fadas, que isso é mentira? Elas têm que fazer mais força, porque vai contra a natureza. A nossa natureza, o jeito que Deus nos criou, ela já é própria, ela já é aperfeiçoada para acreditar num ser superior. Nós instintivamente e de maneira inata, nasce com a gente, ela vem no pacote. Desde quando a gente nasce, já vem nesse pacote entender que existe um Deus, entender que existe um ser superior. Não precisa ser exatamente o Deus das Escrituras, porém nós sabemos, olha, tem alguma coisa além de mim.
olha, tem alguma coisa além do ser humano só. Existe algo a mais. A imagem de Deus em nós fez isso, marcou isso na nossa vida. Então a revelação geral é a revelação que Deus deu a todas as pessoas, mesmo aquelas que não conhecem a Bíblia. Todo mundo tem uma consciência, todo mundo tem uma intuição que existe um ser superior. Agora eu quero ler sobre a revelação geral na nossa outra confissão, a Confissão Batista, de 1689. Vamos ver o que ela diz. Olha, capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento e fé e obediência salvíficos. Então a Bíblia, ela nos conduz à salvação. Isso é revelação especial. Agora vamos avançar um pouquinho. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Então as nossas duas confissões, elas concordam que existe uma revelação geral para todos os homens e que existe uma revelação salvadora, transformadora, que tem o poder de mudar a vida do homem, que é as Sagradas Escrituras. Então, nós estamos vendo aqui a revelação geral. A revelação geral, de acordo com a Bíblia, ela tem 3 agentes. Ela tem 3 formas de atuar sobre a nossa vida diferentes. Quais são essas 3 formas? A primeira delas é a consciência, nós vamos estudar a consciência. A segunda delas é a criação. E a terceira delas é a providência. Através desses 3 agentes, através desses 3 soldados, Deus está proclamando para o mundo que Ele existe. Deus está se revelando para o mundo que existe alguma coisa acima, transcendente, mais elevada do que aquilo que nós somos. Vamos ver então a consciência. Abre lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27. A consciência é um agente de Deus para revelar que há um ser superior. Consciência. Veja só que texto interessante de Provérbios 20 e 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Olha que versículo tremendo de Salomão. O espírito do homem, ele é a lâmpada. Por que Salomão está usando essa linguagem? A gente tem que correr lá para o Novo Testamento, para a parábola da dracma perdida, lá no Evangelho de Lucas. A mulher, ela perdeu uma moeda. E ela foi procurar essa moeda, essa dracma, e o que ela fez? Ela pegou uma lâmpada e ela saiu procurando na casa dela, como se fosse uma lanterna. Salomão, ele está usando a mesma linguagem. Naquela época não existia lanterna, muito menos celular. Você apertar a lanterninha lá e sair procurando. Então, Salomão está fazendo uma comparação. Ele está dizendo que o espírito do homem, a nossa consciência, ela é essa lanterna que perscruta, que busca, que procura entender as coisas que estão no nosso interior. A nossa consciência, ela funciona de uma maneira fenomenal para revelar que existe um Deus. Sabe por quê? Quantas vezes talvez você já fez alguma coisa e falou, não devia ter feito aquilo. Nossa, para que eu fui falar aquilo para aquela pessoa? Meu Deus, por que eu fui pôr aquela roupa? Deus, mas nossa, que besteira, Deus, para que eu agi daquele jeito? Eu fiz aqui papelão, para que eu fiz aquela cara para aquela pessoa? Quem que te mostra isso? Antes de você ser cristão, não é só o Espírito Santo, é a consciência. É claro que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, é verdade. Mas Deus, Ele deu algo dentro de nós, um mecanismo dentro de nós, e parece que Ele é autônomo, que Ele mostra para a gente onde a gente errou, que Ele mostra para a gente,
Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Eu não deveria ter agido daquele jeito. Esse mecanismo é a consciência. A consciência é a imagem de Deus, a imagem de Deus no homem gravou em nós a consciência. Nós temos como se fosse uma reminiscência, a palavra seria essa, uma reminiscência. Através da criação de Deus em nós, a imagem e semelhança dele, ficou em nós algo do julgamento, que o pecado não pôde apagar, do certo e do errado. A imagem de Deus em nós impregnou aquela marca do que é certo e do que é errado. E quando a gente faz o que é errado, não tem jeito. O negócio incomoda. Não tem jeito. Você fala, puxa, não está certo, o que eu fiz não está correto. A consciência, então, ela funciona como um inspetor independente. Gente, isso aqui é uma das coisas fantásticas da consciência. Você não pede a opinião dela. Você acaba de fazer uma coisa errada, ela vem e põe o dedo. Está errado, viu? Ó, você não devia ter feito isso aqui não, viu? Ó, não está correto. Funciona como um inspetor independente. É mais ou menos assim, você tem uma empresa e você tem lá uma auditoria externa nessa empresa. E você está lá fazendo o que você quer na empresa, aí vem um auditor, ó, está errado isso que você está fazendo. Você lançou a nota errada, você está fazendo caixa 2, você está fazendo aquilo, e você, mas gente, mas não te chamei, ué. A consciência é um fiscal. A consciência fica nos fiscalizando. Pastor, tem base bíblica para ensinar isso? Tem. Romanos capítulo 2, versículo 15. Nós vimos então que a consciência, ela esquadrinha. É o texto de Salomão. Ela é a lâmpada do Senhor e ela esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. A nossa consciência, gente, é aquela voz, enquanto você abre em Romanos 2,15, é aquela voz que você está indo dormir, você está preparado para pegar no sono e você, nossa, eu não posso dormir, eu fiz aquela coisa, eu tenho que resolver aquela situação. Só que tem uma coisa, a consciência pode ser calada. Quando a gente cala a consciência, não é que a consciência não existe mais, ela está lá, mas ela está presa, ela está amarrada. E quando uma pessoa cala a consciência, os pecados dela vão piorando cada vez mais. E ela vai se entregando cada vez mais para uma situação mais profunda. Veja Romanos 2,15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, está falando dos gentios aqui, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. A nossa consciência fala se nós agimos certo ou se nós agimos errado. Ela nos acusa ou ela nos defende. A Bíblia ela deixou isso bem claro, que uma das maneiras de nós conhecermos Deus é através da consciência. Essa é a revelação geral de Deus. Sabe por quê? Porque a consciência, ela funciona de maneira extremamente parecida em índios aqui do Brasil, em pessoas lá da Rússia, em gente lá da África. Deus marcou. É a impressão que Deus deixou no homem, está marcado. E a nossa consciência, ela ora nos defende, ora nos acusa. Deus gravou. Foi a maneira dele gravar a lei dele. Só que isso aqui, a lei, não é a lei como o pastor Paulo pregou ontem, a lei de salvação, da regeneração. Essa só vem com a revelação especial. Mas com a geral, com a consciência, vem a consciência também do certo e do errado. Vem a consciência, olha, eu fiz certo, ou não, eu fiz errado. E o apóstolo Paulo e Salomão está deixando bem claro para a gente que a consciência analisa pensamentos, palavras, atos, vontades, e ela profere um julgamento de certo ou de errado. Pessoas que vão pelo caminho do ateísmo são pessoas que mataram as suas consciências. Mas, gente, a consciência é um negócio tão forte, não tem como se apagar ela completamente. Essas pessoas, você pode ter certeza, no íntimo delas, nas horas às vezes de abalo da vida, nas horas de incerteza da vida, a consciência cutuca elas. A consciência incomoda elas. A consciência oprime elas. Gente, não tem como. Pode pegar a vida dos maiores filósofos que já existiram e que tentaram negar a existência de Deus. Não tem como. A consciência dessas pessoas
uma hora ou outra ela volta. E eles têm que fazer um esforço terrível para matar a consciência, porque ela é uma força poderosíssima que Deus deixou como revelação dele nessa terra. A consciência fala conosco. A consciência nos incomoda, ela nos tira da nossa acomodação e mostra o caminho certo. Qual que é o outro agente da revelação geral de Deus? Nós vimos que existe a consciência, mas existe também a criação. Gente, os mares, as florestas, as estrelas, as galáxias no céu, tudo isso aponta para um Criador. Tudo isso aponta para alguém acima de nós. A explicação mais aceita atualmente na sociedade do Big Bang e da teoria da evolução é uma explicação ridícula. É uma explicação que ela tem uma aparência de científica, mas ela é extremamente tola. Sabe por quê? A explicação do evolucionismo e a explicação do Big Bang, ela quer fazer a gente acreditar que todo esse universo foi formado por acaso. Gente, o homem é mais inteligente do que isso, não é possível. Você, quando você chega na sua casa e está tudo bagunçado e está tudo desorganizado, você vai, coloca as roupas no lugar, dá banho no cachorro, arruma a sala, lava a louça da cozinha, se arruma tudo lá. Aí chega alguém e vira para você: fulano, isso aqui aconteceu por acaso. Aí você quer pegar essa pessoa, fala: por acaso o quê? Eu sei o tanto que eu suei para colocar essa casa aqui em ordem. Não, isso aqui é simplesinho, aconteceu. Não aconteceu nada. Gente, se na organização de uma casa, que é tão simples, na organização de um salão, de uma sociedade, envolve tanto trabalho do ser humano, deixa as coisas aí desorganizadas, deixa as coisas aí mal feitas. Agora mesmo tem onça andando na rua, agora mesmo tem animais pastando aqui na Cidade Franca. Perdeu totalmente a organização, a ordem. Gente, se a organização dos lugares mostra que tem um princípio inteligente, colocando cada coisa no seu devido lugar, a criação mostra que existe um princípio inteligente por trás dela. A criação, ela revela que existe um Deus, que existe um ser superior que colocou tudo isso em ordem, que colocou os planetas na órbita correta, que fez exatamente perfeito o funcionamento do coração, do estômago, do cérebro, do organismo do ser humano, que colocou beleza no ser humano, simetria, uma boa aparência, que colocou funções adequadas para cada coisa. Gente, a criação, ela testemunha da existência de Deus. Romanos, onde vocês estão, capítulo 1, versículo 19. É muito claro isso. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, Deus lhes revelou. Revelou o quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas que foram criadas mostram os atributos de Deus. Por quê? Porque as coisas que foram criadas mostram a onipotência, a onisciência, a perfeição, a sabedoria, a qualidade, o amor, a misericórdia de Deus. Elas mostram, olha que interessante, o eterno poder de Deus. Elas mostram a divindade, que Deus está acima da matéria, que a criação, ela está num degrau abaixo do Criador. A criação, gente, ela aponta para uma obra toda de Deus, macroscópica ou microscópica, grande, gigante, como os universos, a Via Láctea, ou microscópica, nas pequenas bactérias, nos pequenos vírus, na constituição dos átomos. Tudo isso testemunha da beleza, engenhosidade, sabedoria, equilíbrio e verdade de Deus. A criação, ela está sendo um testemunho, uma voz gritando e mostrando: existe um Deus. Gente, nós temos que fazer força para ir contra isso. Nós temos que fazer uma força gigantesca
para poder acreditar que tudo isso que existe no universo é obra do acaso e não existe um ser superior e que morreu, acabou. Não dá. Olha, tem que ter muito mais fé para ser ateu do que para acreditar que existe um Deus. Tem que ter muita fé para ser ateu. Mas tem que ter muita fé mesmo. Porque, gente, o nascimento de uma criança, uma gravidez, nossa, é tudo tão maravilhoso, é tudo tão complexo, tão ordenado. A beleza da natureza, tudo é tão complexo. Eu falo assim, gente, como é que isso aqui surgiu aqui? Como é que isso aqui surgiu do nada? Então, isso só mostra que o coração do homem, ele quer tirar Deus de cena, para que ele, na verdade, seja Deus. Então, até isso, até esse desejo do ateu, é um desejo tentando imitar Deus. Até o desejo do ateu, de querer, não, ó, Deus não existe, o único Deus que existe é o homem. Ele está querendo roubar o lugar do Deus verdadeiro. Até isso é pecado, até isso é falso. Essa é a segunda luz, é o segundo agente que mostra que Deus existe. E existe agora o terceiro agente, chamado de providência. Abre lá no Salmo 103, versículo 19. A providência de Deus. Providência. Salmo 103, versículo 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O texto glorioso. Deus está reinando, Deus está dominando, Deus está governando o universo. Deus não fez todo esse mundo, entregou para os homens, entregou para as leis da natureza, gravidade, leis da termodinâmica, leis da física, leis da química. Ele não criou todo esse mundo, deixou essas leis e tenho coisa mais importante para fazer, eu vou deixar o mundo regulando a si mesmo. Essa é uma vertente teológica chamada deísmo. Ela ficou muito forte depois do iluminismo que surgiu na França e na Inglaterra. Era uma maneira de tirar Deus do trono dele da criação. A Bíblia fala que Deus, ele está governando. Essa doutrina, nas Escrituras, em teologia, se chama doutrina da providência de Deus. Ela mostra que Deus tem uma atuação constante, através da qual ele preserva suas criaturas, opera tudo que ocorre no universo, dirige todas as coisas para um fim que ele mesmo determinou. Deus governa todas as coisas. Ele dirige tudo que acontece no universo. A providência de Deus é uma grande manifestação da existência dele e da revelação geral dele. Você pode ver que a Bíblia não fica tentando provar a existência de Deus. Você pega lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia, a Bíblia simplesmente declara: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. A Bíblia não está preocupada em provar a existência de Deus. Por quê? Porque a existência de Deus está provada pela criação, pela consciência e pela providência. Esse mundo aqui não entrar num caos, gente. O mundo não ter acabado nas invasões lá dos hunos, que invadiram a Europa inteira e matou muita gente. Foi a providência de Deus que segurou os flagelos dos hunos. Átila, o huno, conteve ele. O mundo não ter acabado nas invasões de Gengis Khan, vindo lá da China e destruindo todas as coisas que tinha na Europa. Deus conteve os mongóis com Gengis Khan. Os mongóis quiseram invadir o Japão. E no Japão essa história é muito famosa até hoje. Eles tinham um exército muito superior ao exército japonês. Eles estavam indo, navegando da China para o Japão, iam invadir o Japão, veio um tsunami e destruiu todos os exércitos de Gengis Khan. De onde que veio isso? É a providência. É Deus governando isso. Vamos trazer mais perto aqui da gente a Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas chamam de o fim do mundo. Gente, morreram 70 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Imagina se Hitler tivesse conseguido vencer a União Soviética. E gente, ficou por isso aqui, mas ficou por pouco. Ficou por muito pouco mesmo. Ele cercou a parte de baixo ali onde estavam os campos de petróleo, Kiev,
Ele cercou Moscou, ele praticamente destruiu Leningrado, ele estava com a vitória contra a Rússia nas mãos. Ele ia se apoderar do maior país do mundo, com todos os recursos naturais. Quem ia poder parar a Alemanha? Quem ia? Aquele homem era doido e matou 6 milhões de judeus. Quem que ia parar Hitler? Deus parou ele. Deus confundiu aquele homem. Os melhores generais que existiam naquela época eram os generais nazistas, os generais alemães. Hitler começou a discutir com esses generais, começou a brigar com eles e começou a fazer um punhado de burrada. Ele começou a perder batalha após batalha. A Inglaterra se fortaleceu, os Estados Unidos ajudaram, conseguiram se levantar de novo e conseguiram vencer a máquina de guerra nazista. Isso é a providência, gente. Isso aqui é a doutrina da providência de Deus. Conteve esse homem. Se esse homem ganha a guerra, se esse homem vence, nós brasileiros, coitado dele, nós vamos ser o cocô do mundo, eles vão acabar com a gente. Nós estamos perdidos. Gente, se esse homem vence a guerra, o que não teria sido do mundo? Por que ele não venceu? Providência de Deus. Esses que quase acontece, que quase dá tudo errado, é a providência. Tem um salmo lindíssimo de Davi, que ele fala, ó Senhor. Quer ver? Vamos ler ele. Salmo 120, deixa eu olhar aqui, porque eu não lembro ele de cabeça. Olha a doutrina da providência aqui. Cadê? Só um minutinho, deixa eu achar ele. Nossa. Eu não tinha preparado ele para falar hoje, eu não estou conseguindo lembrar. Salmo 120 alguma coisa. Aqui ó, Salmo 124. Olha que esse salmo fala da providência, da doutrina da providência. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro que foge do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Está aqui, ó, a doutrina da revelação geral na providência de Deus. Se não fosse Deus que tivesse intervindo, a Assíria teria derrotado Israel. Se não fosse Deus que teria intervindo aqui, os filisteus teriam derrotado Israel. A Babilônia teria derrotado Israel. Roma teria destruído os judeus. Mas Deus interveio. E pela providência dele, ele tem guardado o povo dele. Ele tem guardado essa terra. Abre lá em Isaías 46, um pouquinho para frente aí dos Salmos. Isaías 46, 9. Vamos ver um pouquinho mais sobre a doutrina da providência de Deus. O mundo, gente, não entra em caos. É uma mostra da revelação de Deus através da providência divina. Quase que o leite derrama. Não derrama porque Deus atua, porque Deus contém, porque Deus segura. Na nossa vida, gente, diária. Ai, meu Deus, se acontecer tal coisa, puxa, aí eu não vou conseguir mais voltar. Eu não vou conseguir mais segurar aquele filho. Eu não vou conseguir mais conter aquela situação. Aí Deus vai lá e contém para nós. Essa é a doutrina da providência de Deus. Deus está continuamente interferindo no mundo. Olha Isaías 46. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. 46, 9. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho, o meu decreto permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei esse propósito, também o executarei. Deus faz tudo o que Ele quer. Ele é soberano. A providência de Deus
atua de maneira maravilhosa em todas as áreas. Agora, vamos aplicar essa doutrina da revelação geral para as nossas vidas. O que a revelação geral mostra para os cristãos? E isso aqui, gente, é uma coisa muito importante de nós sabermos. Devemos lembrar que quando evangelizamos ou defendemos a fé cristã, não precisamos provar, estabelecer a existência de Deus. Gente, a doutrina da revelação geral, ela mostra para nós que a gente não tem que ficar se descabelando para provar para os homens que Deus existe. O argumento tal. Ficaram muito famosos esses argumentos para provar a existência de Deus. Todos eles são válidos. É uma maneira correta de se pensar e de se mostrar a existência de Deus. Mas, gente, segundo o padrão da Escritura, segundo o padrão que o apóstolo Paulo estabeleceu aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, nós não precisamos, para defender a fé cristã, para fazer apologética, uma defesa da fé cristã, nós não precisamos ficar brigando com as pessoas para dizer que Deus existe. Quer os incrédulos admitam ou não, eles sabem que há um Deus. Isso aqui é fato, gente. Quer as pessoas estejam dispostas a admitir, a confessar ou não, existe um Deus. Elas sabem que existe. Como é que as pessoas sabem que existe um Deus? Pela consciência delas. Existe uma lei maior, que é a lei da própria vida, que é a lei do homem. E por essa lei maior, que está gravada na consciência de todos os homens, as pessoas sabem quando acertam e sabem quando erram. Existe a criação para mostrar que há um princípio ordenado no universo. E existe a providência de Deus, conduzindo, dirigindo todas as coisas. Então, quando a gente for pregar ou evangelizar alguém, nós não precisamos ficar brigando com essa pessoa para provar a existência de Deus. Gente, isso aqui é uma coisa que eu aprendi faz pouco tempo. Chama pressuposicionalismo. Você faz uma pressuposição. Você pressupõe que a pessoa já conhece a Deus. E eu ficava pensando, gente, mas será que isso é bíblico? Será que isso está certo? A doutrina reformada, ela defende essa posição com unhas e dentes. Por quê? Porque a Bíblia defende ela. A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. A Bíblia declara a existência de Deus. A Bíblia fala que Deus existe e deixa os homens batendo cabeça para descobrir por que ele não existe. É mais ou menos assim, no direito, existe um princípio, quando você vai fazer prova de alguma coisa em juízo, existe o princípio que quem alega é que deve provar alguma coisa. Segundo as Escrituras, esse princípio é invertido. O ônus da prova, a obrigação de provar que Deus não existe, é do ímpio, não é nossa. A Bíblia ela já parte do rumo que Deus existe. E que todo mundo sabe que Ele existe, mas tenta negar. Porque não gostaria que existisse um Deus justo. Porque não gostaria que existisse alguém que um dia pedisse contas da nossa vida. Porque não gostaria que existisse alguém que um dia fosse levar cada ato, cada pensamento, cada vontade nossa para um tribunal. A gente gostaria que isso não existisse, porque é o desejo do homem de se rebelar contra Deus. Mas a doutrina da revelação geral, ela nos mostra que nós devemos já pressupor que todas as pessoas sabem que Deus existe. É assim que a gente deve começar a pregação do Evangelho. Paulo, se vocês verem a pregação dele em Atos 19, você vai ver que ele pregou exatamente desse jeito. Os gregos, lá em Atenas, para quem ele pregou, não conheciam quem era o Deus dos judeus, mas eles sabiam que existia um Deus. Então o apóstolo Paulo, ele parte, olha, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, ele deu chuvas, ele deu estações diferentes do ano, ele deu colheitas para alegrar a alma de vocês. Esse Deus que eu agora anuncio para vocês, deu provas que um dia ele vai julgar o mundo através de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Então ele só usa a revelação geral, a criação de Deus, para mostrar, para levar todo mundo para a revelação especial, que é o Senhor Jesus. Pastor, tem base bíblica para a gente acreditar que a gente deve evangelizar assim? Que não tem que provar para todo mundo que Deus existe, que Ele é uma inteligência superior, que Ele é o primeiro, Ele é o único. Tem. Romanos 2, abre lá. Romanos 2,14.
Paulo deixou isso muito claro. Olha só Romanos 2,14. Quando, pois, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, que não são judeus, quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei, gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Gente, está provado na Escritura que mesmo aqueles que não são judeus, que não tinham conhecimento do Deus de Israel, pela providência, pelas coisas que foram criadas, nós podemos ter a certeza que todos os homens sabem, quer eles admitam, quer não, da existência de Deus. A existência de Deus é uma coisa que não tem como a gente fugir dela. Quer provas disso? Porque muitos ímpios, muitos ateus querem provas disso. A prova mais clara disso, gente, é que se você pegar qualquer cultura do mundo, faz um estudo antropológico exaustivo de qualquer cultura antiga ou qualquer cultura atual, se adora alguma coisa, se adora algum Deus. Os tupis guaranis, eles adoravam Jaci a lua e Tupã o sol. Eles adoravam alguma coisa acima deles mesmos. Vai nos Yanomamis, vai lá nos aborígenes da Austrália, vai em qualquer cultura do mundo e você vai encontrar alguma coisa sendo adorada. Não há cultura em que não exista crença. Não existe isso. Por quê? Gente, essa é a grande marca de Deus na humanidade. É o desejo do transcendente, do que está acima de nós. Então todos intuitivamente sabem que existe um Deus. Pastor, mas e os ateus hoje? Os ateus não têm Deus. Não? Gente, o Deus dos ateus é o Deus mais forte hoje que está aí na sociedade. Ele chama o Deus da ciência. Esse é o Deus dos ateus. O Deus da ciência. A ciência prova, a ciência disse, a ciência fez isso, a ciência fez aquilo, a ciência fez aquilo outro. Esse é o Deus dos ateus. Eles estão adorando a química, a biologia, a física, eles adoram essas coisas. Percebe? Quando a gente vai indo para a Escritura e vê desse jeito, você percebe que só existe duas religiões verdadeiras no mundo. Só existe duas religiões não verdadeiras. Existe uma só religião verdadeira, só que existem duas no mundo. O paganismo e o cristianismo. Não tem jeito de existir outra coisa. Tudo que não é cristianismo é falso, mas eles estão adorando um falso Deus, e eles estão adorando o Deus desse século, Satanás, quer de um jeito, quer de outro. E isso nos leva para a doutrina da revelação especial de Deus, que é a doutrina que mostra que Deus fez de si mesmo uma revelação, e gravou essa revelação para nós, através das Sagradas Escrituras. Eu quero ler um trecho de uma obra antiga chamada Confissões, de Santo Agostinho. Olha só que interessante ele falando da revelação geral e da revelação especial. Ele está procurando aqui quem é Deus. Isso aqui é o livro das Confissões, é o livro 10. É uma das partes mais famosas desse livro de Agostinho. Olha o que diz. Quem é Deus? Perguntei à terra e a terra me disse: eu não sou Deus. E tudo que nela existe respondeu para mim o mesmo. Interroguei o mar, os abismos, e os répteis animados e vivos responderam-me: não somos o teu Deus, busca ele acima de nós. Perguntei aos ventos que sopram e o ar com os seus habitantes, e respondeu-me: Anaxímenes, que era um filósofo grego, está enganado, eu não sou o teu Deus. Interroguei o céu, o sol, a lua, as estrelas, e eles me disseram: nós também não somos o Deus que procuras. Disse a todos os seres que me rodeiam nas portas do meu corpo: já que não sois o meu Deus, falem-me então do meu Deus, digam a mim ao menos alguma coisa dele. E toda a natureza exclamou com alarido: foi ele quem nos criou. A natureza prova que Deus criou. E aí aqui ele fala da revelação especial. A minha consciência, Senhor, não duvida,
Antes tenha certeza de que eu vos amo. Feriste o meu coração com a vossa palavra, e eu vos amei. O céu, a terra e tudo que neles existe, dizem-me por toda parte, para que eu vos ame. A terra e toda a criação não cessam de o repetir a todos os homens, para que eles sejam inexcusáveis. Não tem como fugir de Deus, gente. Não tem como dizer que Deus não existe. E ela nos leva para a revelação especial. Vamos voltar aqui para a nossa confissão de fé. Confissão de fé de New Hampshire, a pequenininha. Cremos que a Bíblia foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. A Bíblia é o único livro que do começo ao fim mostra para nós quem Deus é e qual é a vontade dele. Ela revela para nós o caminho da salvação. E aqui eu quero contar para vocês um termo em teologia que é muito importante. A Bíblia, ela é a revelação especial de Deus e ela é a revelação proposicional. O que significa essa palavra proposicional? A Bíblia, ela não é uma pesquisa sobre Deus. A Bíblia, ela não é algo que alguém sentou um dia e falou, eu acho que Deus é desse jeito, e começou a escrever. A Bíblia, ela não é uma suposição, uma hipótese de Deus. Não. A Bíblia é uma revelação proposicional, é uma afirmação. É uma declaração afirmativa que é daquele jeito. Significa o quê? Que a Bíblia não está aberta a debates. A Bíblia, ela revela exatamente quem Deus é. E Deus é daquela forma. E Deus, ele não pergunta para nós a opinião que nós temos disso. Olha, o que vocês acham de Deus ser onipotente? Cai bem para vocês? Vocês gostam de Deus ser onipotente? Olha, vocês gostam de Deus ser gracioso? Vocês gostam de Deus ser bondoso? O que vocês acham de eu ter criado a natureza dessa forma? Não. A Bíblia não é um livro argumentativo. Ela é um livro proposicional. Ela simplesmente afirma que é daquele jeito. E isso aqui é muito importante. A Bíblia também, ela não é um livro que fala de nós. E isso aqui é uma coisa muito importante para nós sabermos. A Bíblia é um livro que do começo ao fim fala de Deus e da glória dele. Os seres humanos, eles são coadjuvantes. Eles são figurantes no meio disso tudo. Claro, a Bíblia é uma carta de amor, foi escrita por Deus a nós para nos mostrar o caminho para Ele, é verdade. Mas tudo na Bíblia aponta para Deus. A Bíblia, ela não está preocupada só em cuidar de nós. O grande alvo das Escrituras é revelar quem Deus é e qual é a glória dele. Gente, isso é muito importante. Se a gente quiser saber o nosso lugar no universo, corretamente, seu lugar na sociedade, seu lugar na vida, seu lugar na igreja, seu lugar em qualquer coisa, você não pode olhar primeiramente para você mesmo. O nosso século é o século do homem, é o século do ego, é o século da vontade própria. A Bíblia faz uma mexida nisso tudo. E a Bíblia aponta, não, tudo é para Deus, tudo é para a glória dele, tudo é para a honra dele. Ele é o alvo, ele é o que deve ser adorado. Vamos avançar um pouquinho mais nisso. Na nossa Confissão de Fé Batista, aqui de 1689. Vamos ler ela mais uma vez. Capítulo 1, sobre as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Enquanto a revelação geral mostra para nós que Deus existe, ela não salva. Não salva. Não salva. Nós podemos saber que Deus existe, mas se nós não soubermos que esse Deus, ele se encarnou em Jesus Cristo e morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, nós não estamos salvos. Então a salvação, ela só vem através das Escrituras. A revelação geral, ela é suficiente para mostrar que Deus existe e para condenar. A revelação especial, a palavra de Deus, ela é que salva. Ela é a única que pode salvar. Vamos avançar aqui na confissão. Diz assim, ó. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus,
a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e da sua vontade que é necessário para a salvação. Portanto, aprove ao Senhor, em diversas ocasiões e de muitas maneiras, revelar-se e declarar a sua vontade para a igreja, e posteriormente para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne, da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. A Bíblia é indispensável para a salvação. Quer ver um versículo da revelação especial que mostra que ela é indispensável para nós conhecermos Deus? Hebreus capítulo 1, abre lá. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Diz assim, Hebreus 1, versículo 1 até o 3. Havendo Deus, outrora, antigamente, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse texto de Hebreus nos mostra que Deus se revelou de várias maneiras diferentes, desde a antiguidade, com Moisés, com Jeremias, com Isaías, com os demais profetas, falando com Abraão, falando em sonhos com Daniel, se revelando de várias maneiras diferentes. Mas nesses últimos dias, Deus se revelou a nós através do Filho dele, através da pessoa de Cristo Jesus. E essa revelação foi colocada por escrito. Vamos lá para Provérbios agora. Provérbios 22, 19. Olha que texto interessante sobre a Escritura, sobre a revelação especial de Deus. Provérbios 22, 19 até o 21. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem? Olha aqui, Salomão está dizendo assim, olha, foi escrito para nós instrução, foi escrito para nós coisas excelentes, conselhos, conhecimento, para nos dar o entendimento da palavra da verdade. Deus, ele fez a Bíblia ser reduzida a escrito, para que através dela nós tivéssemos o conhecimento salvador. Então, o ser humano mais sábio não poderá achar o caminho da salvação olhando para o universo ou para dentro de si mesmo. E é aqui que todas as religiões falham, gente. É aqui que só o cristianismo mostra a verdade. Muitas religiões falam que a salvação está em você observar o universo e aprender o segredo do universo. E aprender todas as coisas, a ciência, o conhecimento do universo. Não dá para chegar até Deus através da revelação geral. E outras religiões falam, não, o caminho para a iluminação, o caminho para a salvação é a iluminação interior. O budismo faz isso, o hinduísmo faz isso. Todas essas religiões são religiões de um caminho interno, um caminho de dentro do coração. Olha para dentro de você mesmo, conheça o seu eu interior, conheça a sua própria vida, não desobedeça aquilo que você sabe que está dentro de você e deve ser o correto. Essas religiões orientais fazem muito isso. Também é falso, gente. A única maneira de nós termos salvação, a resposta para a salvação do homem, ela está fora da criação, mas ela interage com a criação. É Deus. Ela está além, ela é transcendente, ela está acima. A resposta para a salvação do homem
está na pessoa de Deus. Gente, esse aqui é um versículo que todos vocês sabem de cor. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só dá para ir a Deus através de Jesus Cristo. Ele é o caminho para Deus. Ele é a revelação máxima de Deus. E essa revelação nós conhecemos na Escritura. Gente, a nossa confissão de fé, ela está dando ênfase na Bíblia. Ela está dando ênfase nas Escrituras, que ela é o grande tesouro para nós. Vamos voltar para ela agora, para a nossa confissão. Capítulo 1 das Escrituras, a de New Hampshire, a pequenininha. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens, divinamente inspirados. Ela foi escrita por homens, só que ela foi escrita por homens sob a influência divina. Foi Deus quem guiou os homens que escreveram a Escritura a escrever exatamente o que eles fizeram. E aqui agora, na aula que vem, nós vamos entrar na continuação do nosso estudo das Escrituras, nós vamos estudar a doutrina da inspiração das Escrituras. Vamos ver por que a Bíblia é digna de ser crida. Revelação geral mostra que existe um Deus. Revelação especial mostra a salvação. Por que a salvação só está na Bíblia? Por que a salvação não está no hinduísmo? Por que a salvação não está no espiritismo? Por que a salvação não está nas revelações lá do budismo? Por quê? Por que a salvação está só nas Escrituras? Porque as Escrituras, por que a salvação não está nos muçulmanos, naqueles que seguem Maomé e o Alcorão? Eles falam que o livro deles é sagrado, só que o livro deles está cheio de erro. Por que o nosso livro é infalível? Por que o nosso livro não tem contradição? Por que o nosso é verdadeiro e o dos outros não é? Por que os crentes é tão soberbo, tão arrogante e fala que só eles têm a verdade? Porque isso é o que a gente ouve toda vez que vai pregar, né? Principalmente para a família. Ih, fulano, você acha que a verdade está só com você? Aí você vai e explica: não, mãe, não, tio, a verdade não está só comigo, não. A verdade está com a Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Nossa, eles adoram falar isso. Mas a Bíblia foi escrita por homens. É verdade, né? Você queria que a Mebe escrevesse a Bíblia? Ela não consegue pegar num lápis, é claro que não. Você queria que fosse a preguiça gigante da Mata Atlântica que escrevesse a Bíblia? Claro que foi escrita por homens. É verdade. O Código Civil foi escrito por homens também, o Código Penal foi escrito por homens. E ninguém fala para o juiz: juiz, você quer me condenar aí? Mas isso aí foi escrito por homens. Aí o juiz: olha, é verdade, por um homem que está te mandando para a cadeia, miserável. São uns argumentos tão tolos, tão bobos. A Bíblia foi escrita por homens. É verdade, mas por homens da mais alta qualidade. E por homens inspirados. Foi um processo de escrita que foi um processo que revelou para esses homens verdades que eles não conheciam. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. A nossa confissão, ela declara que a Bíblia é um escrito inspirado. Não surgiu da nossa própria vontade, mas homens inspirados escreveram. E é isso que a gente vai ver na próxima aula então, gente. Bom, agora nós estamos encerrados.